que o Senhor nos traz adiante na carta destinada aos Hebreus. Passamos a leitura no capítulo de número 13. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém.
não sabem a língua de Israel, aqui se localiza hoje um território já definido, porque por muito tempo eles andaram pelo mundo dispersos. Porque quando veio o grande pastor das ovelhas, eles não o reconheceram. Embora tivessem eles na mão a palavra de Deus foi dirigida inicialmente aos judeus, aos israelitas, aos hebreus em questão. E eles tinham na mão a palavra de Deus. E ela, para eles, deveria ser a lâmpada que iluminaria seus caminhos até a chegada daquela luz esperada, a luz que iluminaria os povos, a gente, as nações, visto que essa terra vivencia uma escuridão cada vez mais densa. Cada ano que passa, a escuridão nesse planeta aumenta. Uma escuridade espiritual que assusta até muitas pessoas naturais agora, porque a escala de valores do ser humano moderno vem sofrendo uma decadência muito rápida. Chamamos de certo o que no passado uma pessoa natural chamava errado. Sabe por quê, irmãos? Quem está numa navegação no alto mar, ele não sabe para onde ele vai se ele não tiver uma boa direção, uma bússola, um GPS, porque são muitas águas, não se sabe ao certo onde é o destino. E assim nós vemos a humanidade hoje, irmãos. O norte do homem, a verdadeira informação de luz que o ser humano tem é a palavra de Deus. Ninguém é luz senão escuridão. Ninguém sabe o caminho do céu por si mesmo. O caminho do céu, ele está fechado. Há uma espada de fogo que corre em volta da entrada do Éden. Ninguém sabe o caminho do céu. O caminho do céu é simples, mas não se acha pela ciência. Não é resultado de uma filosofia profunda. Não é uma graça dos grandes pensadores, não. O caminho do céu é simples demais. Mas é preciso nós olharmos para quem definiu todas as coisas. Porque Jesus Cristo, Ele é a própria palavra. A palavra que se formou no ventre de uma mulher e se fez um homem. Ele é a palavra, o verbo, a voz definitiva de Deus. Aquele que quando fala tudo acontece e ninguém resiste à sua voz. A autoridade ele é plena e absoluta, sustenta tudo com a força do seu poder. A luz é Ele. O norte do homem é a palavra de Deus. Quem não seguir a palavra de Deus anda em escuridão. E o que é assustador é que nós estamos hoje repletos de mestres que ensinam o caminho do céu, mas eles não sabem chegar lá. Eles não vão chegar lá. Sim, Senhor, Rei da verdade. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E tem mais: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Para vir por mim, caminhar por mim, é isso que ele falava: anda em mim, caminha por mim, a palavra é a luz. Os hebreus tinham na mão a palavra, tinham na mão a resposta, mas era preciso de olhar para a palavra desarmado, sem vaidade. É preciso olhar para a palavra sem que a nossa opinião possa prevalecer sobre aquilo que Deus estabelece. Deus estabeleceu a vinda da luz definitiva. E é tão claro que aqui é um mundo de escuridão, que lá em João fala assim: e os que habitavam na sombra da morte
Sabe o que é a sombra da morte? Sabe o que é o vale da escuridão? É esse mundo, que parece tão cheio de graça e diversão. Aqui é um perigo. Viver aqui é um perigo. As pessoas passam por aqui e nunca entendem a razão pela qual aqui chegaram, e vão embora sem poder partir. Os hebreus tinham na mão a palavra. Então, o autor dessa epístola, ele tinha como argumentar com eles, pela própria lei que eles conheciam, pela liturgia do judaísmo, porque o judaísmo existe até hoje, não é uma religião morta, mas o judaísmo, ele foi trazido até a vinda do Messias, suas regras, todo aquele conjunto de atividades religiosas, eles foram trazendo o ser humano até a chegada de Jesus. Quando Jesus chegou a luz definitiva. Era a hora de se abaixar e reconhecer: essa luz é a luz que eu sempre esperei. Esse é o mestre que eu sempre aguardei a sua chegada. A sua voz é a voz que eu sempre quis ouvir. E o seu perdão é tudo que eu mais preciso. Você foi perdoado por Jesus? Foi único. Dá glórias a Deus. Quem é perdoado por Jesus, ele não deve mais nada. Se você sente alguma aflição, lembra de uma coisa: quem te perdoou, ele tem poder para tirar de você todas as marcas do pecado. Autoridade para isso. Esse autor falava de uma universal assembleia de justos aperfeiçoados, de uma pátria nova, e falava de uma coisa muito grave, porque naquele tempo se infiltraram nas igrejas primitivas, um grupo de homens gnósticos que filosofavam e questionavam a eles: cadê a volta de Jesus? Ele falou que voltava, até hoje não voltou. Porque ele falou: eu já venho. Mas o já de Deus, a palavra fala que 1000 anos para o Senhor é como a noite de ontem que passou. A nossa escala de tempo, até, irmãos, existe um termo para falar, quando a gente quer falar nosso tempo e o tempo de Deus. Nosso tempo é Cronos, o tempo de Deus é Kairos. Tem hora que falar: o Senhor já o chego, passa poucos minutos ele chega. Daqui a pouco ele fala: já o chego, passa 2000 anos e não chegou ainda. Nós estamos num plano bem abaixo do plano do Senhor, mas nós vamos ficar num plano bem acima desse que nós estamos aqui. Nós estamos sendo transformados para viver com Deus. Por isso que aqui dentro das recomendações: permaneça a caridade fraternal, porque alguns começaram a se desviar. Num desses capítulos, não me lembro qual, ele fala assim: olha, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, e é grave isso. Aqueles que receberam a palavra de Deus, foram perdoados, vivenciaram uma experiência muito boa com Deus. Se esses tais voltarem ao pecado, eu falo para vocês, não há mais esperança para eles. Se eles voluntariamente abrirem mão do convívio com Cristo e voluntariamente se apostatar da fé, sabe o que fala? Há uma expectação horrível de fogo e juízo que há de consumir as pessoas. Então, nós estamos comprometidos com a salvação. Por isso que nós estamos comprometidos em amar uns aos outros, porque o corpo de Cristo está aqui. Vocês sabiam que se, não há uma figura de linguagem, né? Mas se nós pegássemos cada um de nós aqui, esses que estão aí remoto assistindo o culto, e colocasse, não rosto físico, mas alguma virtude que você tenha, alguma qualidade que porventura você tem, irmão, e juntasse as nossas qualidades, também não são muitas, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas de todos crentes. Olha, o que eu tenho de melhor é isso aqui, ó. O que eu tenho de melhor, pegar o que tem de melhor em nós e viesse
viesse aqui na frente formar um rosto, com esses sentimentos melhores, nós íamos formar o rosto de Jesus, porque Ele está trazendo para dentro de nós o que é próprio dele. É um trabalho, por isso que nós temos que permanecer no amor fraterno. Caridade é uma linguagem que também é amor, mas é do grego, né? Que tem uma palavra mais forte do que o amor de paixão, não é? É mais forte. É um amor profundo que não está preso na aparência, não está preso na circunstância, não quer fazer troca. É um amor que se dá e não quer volta. Que quem ama assim já hospedou anjos. Vocês lembram de Abraão? Ele hospedou aquelas pessoas que estavam ali por amor. Era um amor genuíno. Ele levou para a casa dele, mal sabia ele que levou para dentro do seu, debaixo do seu telhado, os anjos de Deus. E os anjos não pareciam anjos, porque eles eram exatamente iguais a homens. Muitos hospedam, e tem anjos que assim são chamados por Deus, que são os filhos dele. Por quê? Porque vivem, experimentam o amor da palavra. Lá em Apocalipse fala assim: ao anjo que está na igreja da Filadélfia, ao anjo que está chamou de anjo, porque eles foram trabalhados pela palavra. E se você é trabalhado pela palavra, você não vai ser chamado de anjo, não, vai ser chamado, sabe de quê? Cidadão dos céus. É o que nós seremos, é para onde nós vamos, a nossa casa. Aqui ele fala isso aí. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. O que é isso aí? É empatia, o amor. Alguém está passando um processo difícil, eu falo para ele: é assim mesmo, é assim mesmo, eu também já passei. É assim mesmo. E outros que falam: não, eu sei o que o mundo está passando, eu vou te visitar, eu vou orar por você. Irmãos, isso faz diferença, isso faz a gente parecer mais com o nosso mestre. Sentir pelas pessoas. Quando alguém estiver aflito, você sabe da aflição de alguém, se deixe tocar por aquilo. Não pode dar um telefonema: irmão, estou longe, eu não posso ir, mas receba o meu telefonema, eu vou agora orar por você, Deus vai te ajudar. Isso aqui é um exercício de sentimentos nobres. Nós não podemos ficar frio como o mundo está. O mundo está frio demais. As pessoas assaltam uma outra na rua, ninguém para, ninguém fala, todo mundo finge que não está vendo, vai todo mundo embora. Cai uma pessoa no chão, ninguém para olhar. Eu vi um trabalho que foi feito, se foi montado, eu não sei, mas a montagem que foi feita me pareceu fidedigna. Alguém pede dinheiro numa rua movimentada de um grande centro, um pedaço de um pão, não vai sair. Ele abaixou-se: o moço pede um pedinte, falou: você pode me ajudar? O pedinte ajudou ele. Sabe o que isso aqui é uma realidade? As pessoas, quando sofrem muito, elas começam a entender o sofrimento do outro. É até por isso que nós temos que passar alguns processos. Senão nós achamos que nós somos muito bons, muito santo, muito perfeito. De vez em quando nós temos que dar uma gemida e falar: meu Deus, eu passando essa situação, e aquela irmã passava e eu nem liguei para ela. Aquele irmão reclamou comigo que o filho dele está dando maior trabalho. Eu falei assim: um problema, eu não posso entrar. Irmão, sentimento fraterno, abraçar um ao outro. Não é isso que faz uma família? Olha o que ele fala aqui: maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. E aqui vem outra parte importante que o mundo moderno está descartando: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Sabe o que é mácula? Mácula é sujeira, pecado, mancha. Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hoje vivemos, aliás, até um termo novo que eu vi aí, chama, acho que amor líquido.
tudo só vale para o momento, só interessa o prazer, só interessa o sentimento carnal, nada mais. Isso não é amor não, irmãos. Isso é animalidade. Isso não é amor. Quando se casa, são duas pessoas que passam a ser uma carne só para Deus. Quando Deus olha para um casal, Ele olha para como se fosse uma pessoa só. Quem é casado tem que viver com a esposa, com o esposo, em total unidade, para que as suas orações não sejam impedidas. O casamento não é alguma coisa que surgiu por acaso, foi Deus que instituiu. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se a uma mulher, e serão dois numa carne só. Servo de Deus tem que venerar o casamento, fazer a vida conjugal ser vida santa, de respeito, de carinho. Filhos têm que ser tratados com carinho. Filhos não são animaizinhos de estimação. Filhos precisam de afeto, carinho, educação, amor, conselho. Eu até acho que as mães, os avós, deveriam pegar todos os dias uma criança e falar com ela: o que você aprendeu na escola hoje? Senta aqui, conta para mim. Eu aprendi isso e isso. Não, a parte acadêmica eu não te explicar. O que o seu professor, o que sua professora ensinou de diferente? Ela falou isso aqui nós não praticamos no meu filho. Nós somos cristãos. Irmãos, você sabe o que significa a palavra cristão? Antigamente, quando começou a igreja, sabe como que ele chamava os irmãos? Os irmãos eram chamados assim: esse é o povo do caminho. Sabe por que é o povo do caminho? É porque não encontrou sua cidade aqui embaixo. Estão procurando a cidade definitiva. Estão caminhando para a sua cidade. Aqui não é nosso lugar. É o povo do caminho. Sabe como que surgiu a palavra cristão? Foi nesse grupo primitivo. Viram os crentes tão consagrados, vendiam o que tem e dava para os irmãos. Ninguém queria ser mais do que ninguém. Um mais humilde do que o outro, mais amoroso. Sabe o que eles falaram? Ele é cristão. Ele é um Cristo pequenininho, olha lá, ele faz tudo igual Cristo fazia. Ele quer ser um Cristozinho ali, ó. Ele faz as coisas que Jesus Cristo fazia. Aprendeu tudo com Jesus. Você não quer fazer isso também não, irmão? Fazer tudo que Jesus fazia, viver uma vida santa, dedicada, consagrada, sabendo que daqui a um pouco de tempo nós vamos para a nossa casa definitiva e lá as coisas serão todas diferentes, todas definitivas. Um mundo que a injustiça, nós gastamos bilhões e bilhões de dólares, de euros, com armamento atômico, com armas de toda sorte. O mundo se arma cada vez mais. É um país querendo ser mais poderoso do que o outro, ataca, bomba, guerra, armas, inteligência secreta, e o homem passando fome. Algumas doenças que não foram debeladas ainda poderiam ter sido debeladas se todo esse investimento fosse canalizado para a saúde, mas o homem ele perdeu a essência do amor. O homem não sabe amar, irmãos. É só você que é um cristão que tem que saber amar. Você tem que saber amar seu filho que dá trabalho, seu neto que às vezes até falta com respeito conosco. Mas sabe, irmãos, o amor em tudo crê, tudo suporta. O amor não suspeita mal, o amor não se porta com indecência. O amor é capaz de atravessar qualquer dificuldade amando. Se não fosse assim, Jesus teria desistido, traído, vendido. O seu companheiro na mesa, comendo com ele, 30 moedas de prata foi o preço que ele foi avaliado. No dia que a coisa apertou, todo mundo correu, mas tudo ele sabia antes. Zacarias profetizou: ó espada, ergue-te contra o meu pastor, fere o meu pastor, e as ovelhas fugirão. As ovelhas fugiram quando o pastor foi ferido, mas o pastor voltou e pegou as ovelhas de volta e trouxe para o aprisco. Sabe o que fala aqui? Olha que coisa interessante. Eu vi uma passagem aqui. Porque os corpos dos animais cujo sangue
é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Os irmãos percebem essa passagem? Quando se fazia expiação pelo pecado, se fazia com sangue de animais. A pessoa pecou, o que vai fazer? Deus não aceita o pecado. Como que vai consertar isso? O homem não é capaz de mudar seu comportamento por dentro. Deus remediou por um tempo. Mata o animal, a vida do animal está no sangue. Leva o sangue até o santuário, e aquele sangue vai pagar a conta daquele pecado que ele praticou. É assim até chegar o momento que vai ter um sangue diferente, vai derramar e vai purificar o pecado de uma multidão incontável. Um sacrifício único que vai mudar a consciência. Não é perdoar um pecado, é perdoar e justificar todo dia, até o ponto que você se faça um homem ou uma mulher no padrão do céu, até que você seja transformado de tal maneira que você não seja a mesma pessoa que você começou a caminhar. Você é outra pessoa. É um cristão, uma miniatura daquilo que Jesus foi e é. Saiamos, pois, fora do arraial. O judaísmo está ali com seus rituais, com sua forma de fé. É um povo de Deus. Mas agora tinha chegado o momento, porque o cristianismo não é uma seita do judaísmo. O cristianismo não é uma subdivisão do judaísmo. O cristianismo é uma coisa nova, que transcende tudo, que não é resultado do judaísmo. O judaísmo apontou para o cristianismo. O cristianismo é Deus entre nós. O cristianismo é o poder de Deus operante, é o Espírito de Deus derramado, trabalhando, vivo em você. Saímos do arraial, e o inimigo quer colocar os crentes dentro de algum arraial, de algum ritual, de alguma regra nova. De tempo em tempo surge algum burburinho. Irmãos, nós saímos dos arraiais religiosos. Cristo não instituiu nenhuma igreja nominacional, Ele não criou nenhum tipo de religião. Ele trouxe para nós a graça, a dispensação final da salvação. Nós somos salvos, a salvação habita em nós, é o Espírito Santo. E não é que nós conquistamos nada, porque tem muitos aí anunciando conquistas pessoais, seitas, organizações secretas que prometem ao ser humano levar ele ao céu, levar ao aperfeiçoamento, criar um aperfeiçoamento interior. São embusteiros. O único que pode aperfeiçoar um homem é Jesus Cristo. Ele é que pode transformar e transforma. Ele que modifica o ser humano na sua estrutura interior. Ele é que vai te tirar você de todos os padrões humanos, religiosos, e vai tirar desse sistema mundial que está caído e te levar para um sistema universal levantado pela sua glória. Se Deus não impedir, e espero que Ele impeça, nós estamos às portas de uma terceira guerra mundial, uma nave não tripulada lá em Marte, fazemos transplantes, tanta coisa que nós fazemos, engenharia genética, biologia sintética, transhumanismo, nós mexemos em tudo e continuamos igual, matando, roubando, brigando, tomando território, querendo morte. Mas não é assim entre os cristãos. Nós não queremos tomar nada de ninguém. Um crente sincero não quer derrubar ninguém, não quer ser maior do que o seu irmão. Ele, quando vê um irmão com a excelência do céu, fala: louvado seja Deus, mantenha esse dom nele, Senhor. Mantenha essa luz dessa irmã, Senhor. Que coisa bonita. Acenda a minha lâmpada também, e essa palavra vai acender uma lâmpada hoje. Glórias a Jesus. Essa palavra sai daqui da tribuna e vai acender uma lâmpada que está apagada. Glórias a Jesus. Eu sinto, Senhor, ó mulher, homem, aqui longe, onde quer que você esteja, essa palavra vai acender tua lâmpada que queimou faz tempo. Glórias a Jesus. Não se ponha dentro de nenhum arraial de filosofias, de conceitos humanos, de debates teológicos que não levam a lugar nenhum. O crente não é salvo porque ele é muito entendido em teologia, em interpretação de texto, em exegese, não. Ele é salvo porque ele creu em Jesus Cristo. É isso que salva o crente. E quando ele crê, sabe o que acontece com ele? Fica santo, fica santa, quer virar um cristãozinho, quer virar um
suas obras sejam aferidas na balança do Eterno. O que você faz pode ser mostrado no telhado. O que você fala escondido pode ser publicado em cima do alto de uma torre. Nós temos que andar assim. As nossas obras têm que ser claramente publicadas um dia, sem medo de nós. O que será de mim naquele dia? O que aconteceu com os irmãos de José? Deus agora traz em juízo as nossas misérias, porque ele começou a apertar seus irmãos ali de tal maneira, eles se viram apurados. Deus trouxe a nossa miséria agora à tona. Mas eles mudaram também, eles arrependeram, eles voltaram atrás, foram purificados. Porque tem isso, sabe, irmãos? Tem gente que sofre e fica pior, mas tem gente que sofre e emenda os passos. Tem gente que é repreendida, fica bravo. Tem gente que é repreendida e fica sábio, muda o jeito de ser, aprende. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Vocês percebem esse texto claro? Nós não temos aqui cidade permanente, nós estamos buscando uma cidade futura. E essa cidade futura não vai vir do céu e vir aqui habitar na terra, como alguns ensinam, não. Porque essa terra vai ser desmanchada, a terra vai ser desfeita. Não é só a terra, não. Os elementos todos do cosmos serão desfeitos. Está escrito: os elementos ardendo se desfarão. Não adianta pensar, Deus não vai dar um jeitinho nessa terra, não. Essa terra que foi criada por um pouco de tempo, já tem um lugar pronto. A nossa cidade já está até tudo preparado para a festa. Glórias ao Senhor. Teu nome já está lá, na lista dos que vão entrar, tomar posse. Glórias ao Senhor. Que dia maravilhoso esse. Nós buscamos a nossa cidade, caminhando. Nós somos o povo do caminho. Vamos caminhando. De tempo em tempo, parte daqui, mas dias virão que partiremos juntos, os que estivermos vivos. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Sabe o que é sacrifício? Antigamente o sacrifício era um animal imolado. E Deus falou: vocês acham que eu tenho prazer de ver uma ovelha degolada, um boi morto, do sangue? Você acha isso que eu gosto disso aí? Eu só faço isso para chegar o tempo que eu possa entregar para vocês coisa melhor. Ele quer aqui, olha o sacrifício que ele pede. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor. E por que sacrifício? Porque a minha natureza humana não quer louvar a Deus. A minha natureza humana, ela busca só o deleite. Mas quando o Espírito nosso passa a ter controle de nós, nós temos então o direito de sacrificar nossa natureza pela natureza divina. Por que você não fala glória a Deus? Por quê? Isso é sacrifício de louvor. Estou entregando para Deus oferta. Glórias a Deus. Eu te confesso, ó Deus, que Tu és mesmo meu Deus maravilhoso, poderoso. É isso aí. Confessa a Ele na sua vida todo o tempo. Ele não quer sacrifício, não é que é isso. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque tais sacrifícios agradam a Deus. Vocês percebem as palavras aqui que são usadas? A beneficência, a comunicação, esse bom trato, o bom trato, a ajuda amiga, o trato fraterno, para Deus ele recebe como se fosse um sacrifício, porque você largou a sua natureza humana e voltou-se para a sua natureza divina e fez a sua natureza divina prevalecer sobre a natureza humana sua. Essa é a conquista, é a conquista de Deus. Deus, Ele está travando uma guerra com o mal? De fato Ele mesmo não, porque o mal não é páreo para Deus, todos sabem isso. No dia que Deus realmente for, por assim dizer, entrar na guerra, a guerra acabou, porque ele não tem opositor. É no dia que ele bater as mãos, uma linguagem, né? Ajuntem-se todos os espíritos aqui perante mim. Não fica um. Todo mundo vem rastejando pelos abismos, não fica um. Mas por enquanto é você, um
instrumento nessa batalha. É em você que Deus se alegra, e isso é uma coisa maravilhosa. Deus se alegra com o seu povo. É quando alguém passa pelas provações. Vocês lembram de Jó? Que situação que ele chegou, mas quando o inimigo jurou que ele ia blasfemar, ele tinha certeza que Jó blasfemava, e Jó falou: bendito seja Deus. Tirou o louvor da boca, inesperado. Você também faz isso, mulher. Oh, meu, você também faz isso. Quantas vezes você chegou aí numa situação difícil, não era o que você esperava, não foi o que você entendeu como promessa de Deus, não chegou no tempo oportuno, o ano passou, mas você fala: eu estou aqui, Senhor, eu não vou embora, eu não vou. Eu não encontrei o que eu queria, mas também é o seguinte: eu não saio de perto de Ti. Do Senhor eu não largo. É isso. Deus na igreja, Ele realiza uma batalha maravilhosa, porque em seres humanos tão frágeis como nós somos resistências do céu no próprio ambiente da terra, embaixadores de Deus, como diz Paulo, é como se Deus por nós rogasse. Embaixadores de Deus aqui na terra. Aqui você representa o céu. Você é uma lâmpada acesa. Você é um homem ou mulher que aceitou a palavra. Não se ponha em nenhum arraial. Não se prenda em filosofias. Não aceita qualquer mestre te ensinar. Só teve um que subiu na cruz por sua causa, hein? E guarda isso. Não é o muito conhecimento que torna um homem cristão, não, hein? Que torna um crente cristão realmente genuíno é a fé em Jesus, que provoca obras. Porque se alguém fala: eu sou crente, mas não tem obra, vive no pecado, ele mente. É verdade. Porque a fé que não tem obras é fé morta, e fé morta não salva ninguém. Crente que crê em Jesus tem obra. Tem obra. Aí tem o contrário. O mundo quer fazer o contrário. É um trabalho contrário à palavra. Tem grupos religiosos que estão querendo fazer obra para ver se a obra deles, na verdade, promove fé. Nenhuma obra humana promove fé, mas toda fé genuína promove obra. Não adianta fazer trabalhos, é bom que faça, não tem nada contra, mas não adianta fazer trabalhos sociais, de ajudas e tudo mais. Isso aqui, se não for o amor que me move, serve só aqui para baixo. Agora, se eu parar de falar uma palavra torpe pela fé em Jesus, eu já consegui um grande feito na minha história. A obra de Deus apareceu em mim. Vocês não sabem que nós somos lavoura? Deus plantou em você uma coisa chamada semente da palavra. Ele quer colher fruto. Ele quer colher fruto. Você era bravo demais, agora você ficou calmo. É um fruto. Deus fala: não, eu já calmei aquele. A palavra me sarou aquela outra lá. É lavoura de Deus. Quantos frutos você pode dar? Por essa palavra hoje você aceita uma semeadura nova? Glórias a Jesus. Você aceita uma semente cair em você, a semente da meditação, da reflexão, da sua própria vocação. Você tem que ter obra. Você tem que ter obras. Quem olhar para suas obras, quem viu você falar, tem que falar: você fala igual crente. Quem viu você negociar, tem que falar: você negocia como crente. Glórias a Jesus. Quando o Senhor olhar nos seus olhos, tem que falar: os olhos dele são comprometidos comigo. Não olha qualquer coisa. Hoje tem semeadura nessa palavra aqui. A semeadura da boa semente da palavra. O Senhor quer colher fruto nessa lavoura. Todo lavrador quer comer os frutos, e o Senhor se alegra com os frutos dessa lavoura. Publica suas boas obras. Mostra que a sua fé está viva. Ela grita na sua retaguarda, grita na sua frente, grita dos lados: eu estou aqui, estou vivo. Foi para isso que Jesus morreu e tornou a ressuscitar, para nos dar fé. Fé é legado de Jesus, herança do Senhor. Pela fé você pode vencer tudo, porque a fé genuína, ela vai trazendo obra. Ela traz amor, humildade, paciência, mansidão, vai trazendo só coisa boa. Chega no final, você está de um jeito tão agradável, que o Senhor, que coisa bonita, né? Que o Senhor falou para alguns, né? Vocês lembram? Ó homem muito amado, ó homem muito desejado do céu. Da pessoa,
Deus olhar para um de nós e falar: ô mulher, ô homem muito amado, ô mulher muito amada, você faz tanto esforço para me agradar, você faz tanto esforço para fazer as coisas certas, você arrepende quando você erra. Ô mulher muito amada, homem muito amado de Deus, recebe essa palavra hoje aqui. Deus tem um profundo amor por você. Deus seja louvado.